Meus direitos. Olá, sou o professor Oswaldo Neto, estou aqui a convite da Bahia FM para tratar de um tema muito importante com vocês, caros ouvintes. A pensão por morte no âmbito do Regime Geral de Previdência Social administrado pelo INSS. Então vamos lá. São 3 pontos centrais que nós precisamos destacar. Primeiro, quem deixa a pensão por morte? Então, somente aquelas pessoas que contribuem para a Previdência Social poderão deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Então, o vínculo com a Previdência decorre das contribuições vertidas em favor do regime de Previdência. Então, se eu trabalho por conta própria, por exemplo, e não contribuo para a Previdência, os meus dependentes não estarão amparados. Muito importante esse ponto. Quem são os segurados da Previdência? Empregado doméstico, trabalhador avulso, trabalhador por conta própria, contribuinte individual, autônomo, pequeno segurado especial, pescador, o pequeno produtor rural. Então, todos esses são segurados, eles estão protegidos pelo regime de previdência social. Temos ainda a figura do segurado facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha, mas ainda assim, voluntariamente, recolhe contribuições para o regime previdenciário. Então, esses são os segurados. Esses serão os instituidores da pensão. Eles trabalham, eles contribuem para a Previdência, em razão disso estão amparados e protegidos pelo regime, inclusive os seus dependentes, na eventualidade da morte. Quem são esses dependentes? Esse ponto também é muito importante. Há 3 classes de dependentes definidas na legislação previdenciária. Na primeira classe estão os filhos até 21 anos de idade, independente deles estudarem ou não, mas completando 21 anos de idade, cessa essa dependência previdenciária para fins previdenciários. Nós temos também os cônjuges e companheiros e as pessoas equiparadas. Nós temos o menor sob tutela, nós temos o enteado, o filho do outro cônjuge e companheiro. Então, esses são os dependentes de primeira classe. Também o ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia se enquadra na primeira classe. Na segunda classe, nós temos os pais do segurado, comprovada dependência econômica. A primeira classe não precisa comprovar dependência econômica. E na terceira classe, nós temos os irmãos, também comprovada dependência econômica. Importante dizer em relação às classes que, se houver um dependente da primeira classe, somente ele recebe o benefício, excluindo os das classes segunda e terceira. Da mesma forma, se não houver nenhum dependente da primeira classe, tiver um dependente da segunda classe, ele exclui os da terceira classe. Então, existe uma ordem de preferência e prioridade dentro das classes dos dependentes. Terceiro ponto que eu fui instigado aqui a compartilhar com vocês. Qual o valor da pensão? O valor da pensão, ele varia, é um cálculo um pouco complexo. A partir das contribuições, obviamente, quanto maior for o valor da contribuição do segurado, maior vai ser o valor da pensão. Mas esse valor também depende do número de dependentes. Então, ele vai aumentando se houver um número maior de dependentes. O valor mínimo da pensão é um salário mínimo. Então, esse é o mínimo. E o valor máximo seria o teto do regime de previdência, pouco mais de R$ 7.000 hoje. Bom, são essas as informações que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil. Um forte abraço. Até a próxima.